E agora, Minhoca, a gente chega na derrota do Ceará, né? Eu percebo aqui no chat que há uma aflição quase, tá? Nem para que a gente fale do jogo, é para que a gente fale do que aconteceu na arbitragem. Que decrete o roubo. Que decrete o roubo. É que decrete o roubo, né? Que decrete o quanto o Ceará teria sido prejudicado no jogo contra o Goiás. Eu vi os lances atentamente, inclusive a própria transmissão, quando terminou, né, voltou até para aquele pênalti, para a história dos 2 toques. Eu vou começar por isso. Inclusive, Alan, pode tirar aqui da tela o Power BI e trazer a matéria da gente do Ceará, tá? Para que a gente entre agora na parte relacionada ao telecast do Ceará. Para fechar aqui essa nossa tríade de conteúdos que a gente tinha para essa live. Como eu estava dizendo, muita reclamação por conta dos jogadores, da comissão técnica, da torcida e pelo termômetro das redes sociais, pelo termômetro aqui do chat, como eu falei segundos atrás. Ninguém quer ouvir agora exatamente os erros de condução de jogo que levaram o Ceará a ter um placar de 1-0 e recuar e ser menos ofensivo e dar espaço para o Goiás ter suas chances, independentemente de como elas se concretizaram em gol. Tá? A vontade é de ter, como o Cauê falou, o carimbo de que o Ceará foi prejudicado pela arbitragem. E eu vou começar dessa forma, vou passar pelos 4 lances, digamos assim. São 2 lances. Existem desdobramentos dentro dos mesmos lances. O primeiro é o pênalti. O jogo 1-0 para o Ceará é marcado um pênalti em Lourenço por um toque de mão na área. Quem acompanha a gente aqui, ou me acompanha no Twitter, sabe que eu nem me lembro há quantos anos eu falo isso, mas já tem uns 4 anos por baixo, 4, 5 anos que eu não lembro nem qual foi o lance, que eu fiz assim, ó, a partir de hoje, eu não comento mais sobre esses lances de toque de mão na área, porque eu perdi o senso, eu perdi o básico de conhecimento para definir se a arbitragem errou ou não. Por quê? Porque eu não encontro padrão basicamente nenhum nessas marcações. De um jogo para outro, de uma partida para outra, de um campeonato para outro, dentro da mesma série, em séries separadas, em países separados, as marcações são despadronizadas. E nesse lance de Lourenço, o pouco que existia de padrão sugeria não marcar o pênalti. Afinal, a bola resvala na perna dele antes de ir para o braço. Era uma das poucas marcações objetivas de bola na mão na área que se tinha. Que quando toca em uma parte do corpo, antes Exatamente. de tocar na mão, a mão não se configura como uma penalização. Isso chegou a ficar ficar em dúvida, mas assim, alguns meses que era realmente um padrão. Ó, se desviar, assim. Parecia o padrão, por isso que eu não comento, tá vendo? Era o padrão e deixou de ser o padrão. Eu acho que o árbitro aí cagou mesmo. Com o VAR junto, né? Com o VAR junto, pô. O árbitro errar. As cagadas são conjuntas. O árbitro não assim, vê. Essa bola desviada, mesmo em situações onde fica muito clamorosa a bola batendo na mão. Mas por estar desviando da perna, de assim, que ó, vale. Então, assim, braços muito mais abertos do que o do Lourenço estava, pô. Se normalizando, tá? Tipo, a grita por lance assim, de achar que era pênalti, já estava começando a dizer, não foi. Você olha, o lance não foi. Aí vem um lance parecido e um cara marca. Que é que nem a história do quando é no ataque, quando é pró-atacante, se bateu na mão, anula. O cara pode ter... Isso. Que aconteceu até um jogo anterior, pô.
num jogo, acho que foi da Série A, que pô, o cara não ganhou nada com aquilo ali, mas bateu, resvalou no braço, pronto, acabou-se, tocou e Teve um lance um dia desse, tá? Parecido com a forma com que bateu na mão de Lourenço, que sem desviar no próprio corpo, não foi marcado pênalti porque disseram que o braço já estava vindo para fechar. Eu não me lembro qual foi o jogo. Mas foi um dos jogos que a gente acompanha aqui. Não, o braço já está em posição, já está sendo recolhido. E aí não foi marcado o pênalti. O de Lourenço ele está recolhendo o braço e ainda desvia no próprio jogador. Isso aí não. Tem um lance no segundo tempo que o Ceará pede um pênalti numa bola que resvala nas costas. Me fugiu o nome do zagueiro que foi do Ceará? Do Goiás? Messias. Nas costas de Messias. E a câmera nem mostra, mas quando eu vi ali que pegou nas costas, eu já disse, não, mesmo que tenha batido na mão, não vai dar o pênalti. Detalhe, eu não vi quando o primeiro pênalti foi marcado ao vivo, tá? A gente estava fazendo uma gravação aqui, eu não pude ver ao vivo o lance do pênalti Lourenço, eu vi depois. E aí tem a cobrança do pênalti, em que um vídeo, um ângulo por trás, sugere que a bola toca no pé esquerdo de Tadeu antes de ir para o gol. Né? Então seria uma cobrança em 2 toques. Depois eu vou trazer minha visão sobre isso, e vocês trazem também, porque aí a gente vai para o último lance do jogo, onde há um pênalti pro Goiás, um erro do Ceará assim também, tá? Que pelo amor de Deus, o Ceará faz cera, valoriza o jogo, valoriza o ponto, corta o tempo, Richard cai, trabalha a bola para no final também dar um passe no fogo como foi dado, permitir o lançamento, o zagueiro fazer o que fez assim, erro de arbitragem à parte, o Ceará foi infantil demais nessa reta final. Aí tem uma possível falta e Irmer na frente. Da possível falta gera o lançamento, e aí Marcos Felipe de fato exagera, né, no braço ali, impedindo a movimentação. David Ricardo. David Ricardo impedindo a movimentação de Galhardo. Tá? Então, a parte final da jogada. Mas aqui tem um braço também de Galhardo ali. Tem. Galhardo vai, parece uma luta do judô ali. Cada um puxando do kimono. Não acho não. Mais, Cauê. Mas não. Assim, eu acho que é a última coisa que acontece. Primeiro, não estava impedido, foram 3 elementos observados. Eu vou de trás para frente. A falta em Galhardo, eu acho que ele sofre a falta para mim. Aquilo é muito pênalti. O impedimento está em posição legal, mas o primeiro de todos os elementos, em Jair, eu acho que o jogador do Ceará sofreu a falta no começo da jogada. Pronto, e aí é o que eu ia concluir. Total. Veja só, vocês querem a minha opinião do que eu vi? Para mim, a imagem que me foi mostrada sugere falta em Irmer, e o ângulo que mostram aquela bola de trás com um zoom que distorce absolutamente tudo, sugere o toque no pé esquerdo. Mas outros ângulos daquela cobrança de pênalti sugerem que não houve o toque. A última imagem mostrada, depois termina o jogo, para mim... Sugere o toque, mas... Muito duvidoso. Mas tem muitas outras na internet circulando. Me marcaram em várias aqui, em que não dá sensação nenhuma de toque. E aí eu vou trazer do que eu vi, eu iria mais para que houve o toque e para que houve a falta. A falta eu acho relativamente clara. Porém, eu vou abrir uma possibilidade, que eu nem acho que foi o que aconteceu, que é o seguinte: o VAR ter declarado ao árbitro que a imagem era inconclusiva. Se o árbitro não marcou os 2 toques ali,
Eu não acho que aquela imagem toda distorcida sustentaria a anulação do pênalti. O zoom não existe. Valeu O a zoom marcação do distorce gramado. Né? completamente. Valeu a marcação do gramado. Vale a marcação do gramado. Valeria a anulação. Na dividida, eu acho que tocou no pé esquerdo. Mas eu não sei se aquela imagem é suficiente. E a mesma coisa na falta. Eu acho que foi falta. Eu acho que foi falta de Irme. E se foi falta, tem que parar, porque a falta é que constrói a jogada. A bola não rodou para um lado, nem rodou para o outro. No começo da jogada. A falta é ação ofensiva. Agora, é o desarme que gera o contra-ataque do Goiás. O ângulo da TV dá 100% de certeza? Não dá. Teve um jogo do Sport recente. Caramba, da falta, tu acha que não dá? Para mim, não me dá 100% de certeza. Teve um jogo do Sport que anularam o gol de alguém. Sem muita dúvida aqui a falta. Teve um jogo do Sport que anularam o gol de alguém que fez um gol contra o Sport, que eu também não anularia, não. Porque eu não achei. Foi um jogo recente, eu esqueci qual foi o jogo. Acho que foi Ponte Preta. Teve algum jogo que anularam um gol por uma falta no início da jogada. Tá? Que eu não achei a imagem garantindo que era falta, não. Foi da Ponte Preta. Né? E, na verdade, ia ser anular um gol do Sport. Aí, na verdade, o juiz deu o gol. Terminou 3-1, estava 2-1. Pronto, foi isso aí. O Sport faz um gol, mas aí ficou na dúvida que e se tivesse anulado, seria falta para Ponte Preta ali perto do gol. Né? É isso. Foi isso. Então, assim, eu acho que foi falta. Na dividida, eu diria que é 90-10 para que foi falta. E 60-40 para que foi 2 toques no pênalti. Na minha visão, do que eu vi as imagens, eu diria 90-10 para falta e 60-40 para o pênalti. Mas eu não acho que o VAR disse isso não, tá? Eu acho que o VAR simplesmente respeitou o árbitro, ignorou as jogadas. Eu acho que esse lance dos 2 toques o VAR nem viu. Passou direto, feito água e represa. Ninguém reclamou do Ceará, não houve pedido. Eu acho que nem houve revisão. Eu tenho certeza que não houve revisão. Até agora, porque não demoraram, Fred. Se tivesse ainda dúvida. Exatamente. Se o Ceará tivesse parado ali, tinha até chance. Mas repito, não pode ter um zoom daquele para definir, né? Um zoom daquele não define, meu velho. Um zoom daquele é muito pouco claro. E aí, a falta, para mim, é 90-10 que foi falta. 90-10. Teria que vir uma segunda imagem para tirar a impressão que eu tive da primeira. Agora, eu posso dizer que 100% foi falta? Eu não posso dizer. Porque a imagem... Eu não sei se o toque gera queda. O toque existiu. O toque gera queda, ele valorizou. Eu não consigo cravar com aquela imagem. Precisaria de mais outra imagem. O VAR teve. Né? O VAR, em tese, tem mais câmeras. A TV não mostrou. Mas a que a TV mostrou sugere a falta, sim, como eu falei, 90-10. Qual a visão de vocês aí? Para mim o Ceará foi bem prejudicado nesse jogo, muito mesmo assim. E aí eu acho que é um assunto até mais profundo, além do que esse jogo, né? Porque, claro, o Ceará, na minha avaliação, foi o prejudicado aí dessa partida. A gente está vendo, no momento, a arbitragem brasileira indo muito mal. Os problemas não passam apenas na Série B, que geralmente, né, é o local onde vão entulhando os péssimos árbitros da Série A na Série B, e se tomar na B vão para C, a maneira como a CBF tem organizado essa situação, né? Mas a gente está vendo na Série A. A gente teve no final de semana uma das coisas mais absurdas, um gol onde o Verratti ajeita com a mão e o Daronco com todos os elementos possíveis ali. E aí eu acho que há um certo... por exemplo, a justificativa... Eu quero pegar mais esse lance lá do Fluminense e Vasco, porque para mim é o lance mais assintoso, né, que a gente viu aí dos últimos dias. Por mais que não tenha uma imagem, essa bola batendo na mão, os elementos ali da imagem dá para você dizer, bateu na mão. A mão dele está naquela altura, tem ali uma pessoa passando, e a bola bateu aonde, assim? Saiu um alien da barriga ali do Verratti para dominar, aquela bola deixar de subir e descer. Então, a arbitragem, de uma maneira geral, está muito mal no Campeonato Brasileiro, seja Série A, Série B. E a gente observa o Wagner do Nascimento, que sempre foi um péssimo árbitro, diga-se. Péssimo árbitro, sempre foi. E a CBF não tirá-lo, né?
Não faz sentido nenhum. Ele é um risco para o campeonato, para qualquer equipe. Hoje poderia ser o Goiás prejudicado, mas foi o Ceará. E, além disso, o próprio VAR, né? Porque um árbitro que comete falhas tão grandes como o Wagner Nascimento acaba cometendo, um VAR bom poderia ter aliviado essa situação. Esse primeiro lance que o Fred citou, sigo a mesma lógica. Eu entendia de fato. Bateu numa parte do corpo, bateu no braço, eu não gosto de comentar de mão, não, mas eu achei o mais absurdo de todos. Tá, eu vou comentar de mão. Eu achei. Não achei pênalti nunca em Lourenço. Quando eu vi no ao vivo, eu fiquei com a impressão, porque eu vi realmente a bola batendo no braço. Mas quando eu vi o replay, eu falei, não faz sentido. É agora que vai chamar para tirar a penalidade. Claro. Esse lance da batida do pênalti, que bate ali no pé esquerdo do Tadeu, eu também só fui saber minutos depois, quando o pessoal começou. Agora, olha esse ângulo, tá? Vamos ver esse vídeo aí, ó. Nesse ângulo desse vídeo, não sugere nem de perto que há o toque. A bola parece limpa. E esse é o que sugere, ó. Ele aí limpa a bola. O toque é na grama. Por esse ângulo aí, ó. Toque na grama, não passa no pé dele. Caramba. E esse daí sugere que toca. Aí o VAR, aí não tem como o VAR, tá entendendo? Se o VAR teve isso aí, não tem como. Mas assim, que esse é um grande problema. Hoje eu recebi um comentário lá no chat da rádio que era, seria muito bom se o VAR do Taekwondo das Olimpíadas seria muito funcionasse no Brasil, porque você vê claramente numa imagem de uma Copa do Mundo, de uma Eurocopa, é um replay tão nítido. Exatamente, é um absurdo esse VAR da gente. Você sabe se toca, se não toca e tal. Aqui não, aumenta, fica uma imagem distorcida. Por isso que eu falei essa coisa do Daronco, porque o Daronco fala assim, não consigo ter clareza. Não tem clareza nem para traçar a linha, pô. Onde é a última parte Minhoca, do jogador? A mão ficou aleatória e agora os impedimentos curtos ficaram aleatórios também. Exatamente. Os caras estão passando a linha e foda-se, meu irmão. Aonde quiser. O zoom não mostra nada, o zoom distorce tudo, pô. Não tem clareza, né? Então, assim, hoje a arbitragem ela tá sob júdice por esse motivo. E o segundo lance, que é o lance, aí nesse ponto eu vou discordar de vocês, eu acho que inicialmente, quando a bola... Claro, para mim, falta no IME. No ao vivo, eu assisti no jogo e falei, falta. Aí eu falei, não deu. E aí quando esse o Ceará reclamou, tá? Esse os jogadores reclamaram. Esse eu acho que o VAR tinha total motivo para entrar ali na jogada. Para mim, ele nem sequer... É o Gava, né, que vai disputar ali com ele. É o Gava. Para mim, ele nem toca na bola. Não, nem toca na bola, só toca no pé. Só toca no pé. No calcanhar. Na imagem que foi mostrada pra gente, ele só toca no pé. Esse ali era um lance fácil do VAR intervir. Para mim é o erro. Na imagem que foi mostrada pra gente. Uma única imagem, tá? Mas o Sport TV não mostrou nenhum outro ângulo daquela falta. Mas esse é o lance onde eu vejo que cabia totalmente o VAR aparecer ali e dizer, ó... Eu achei que ia anular. Não, eu também achei. Só que nessa disputa dentro da área, eu até acho que começa o David Ricardo colocando a mão nas costas, ainda não o suficiente para puxar o Galhardo. O Galhardo, espertamente, quando vê que tem essa mão nas costas, começa a inclinar o corpo e colocar o braço ali na altura do pescoço do David Ricardo. É a mesma coisa que Minhoca, concordo inteiramente com você. E naquele contexto ali, Cauê, tipo assim, um fez no movimento e o outro se aproveitou, tipo assim, segue o jogo para mim. Segue o jogo. Para mim não é nem falta do Galhardo. Disputa de manga de kimono de judô. Disputa de manga de kimono ficou ali. Agora, lógico, se tiver uma câmera por trás que deu a intensidade, porque a câmera que mostrou foi a câmera de frente para aquilo ali, que deu intensidade. Eu não fiquei com a conclusão completa. Não, foi um ou outro. Eu não tenho a certeza. Mas eu enxerguei, como você disse, Galhardo estava forçando por trás. Galhardo estava puxando. Ele bota ali o braço no pescoço da altura do David Ricardo. Nesse ponto para mim, não. Mas David Ricardo foi muito menino. Ignorando a falta de engenharia. David Ricardo foi muito menino, pô. Ricardo foi muito menino. Eu acho que houve a Como é que o árbitro não fez nada. Enfim, olha só, o VAR poderia até achar a mão. O árbitro não tinha como não. Ele segura o tempo todo, ele não deixa o cara se mexer. Porque David Ricardo, se ele se joga para trás... Exatamente, resolvia. Era só se jogar, pô. Mostrar o puxão. Dá uma certa margem. Mas eu ainda acho que o Galhardo ele força mais a jogada do que propriamente o David Ricardo ali acaba fazendo o puxão. E só nem que a reclamação é tão claro assim para quem tá no campo, para quem vê a primeira vez. Eu concordo. Quando eu vi o replay, também achei.
que o Cauê falou, essa coisa de pegar no kimono, os dois se pegam ali. Eu acho que os dois se pegam. Mas David Ricardo não solta, pô. Não solta. Tem que soltar um pouquinho. Você pega o árbitro na sua frente, o árbitro tá na frente dos dois. Eu não sei um tá puxando escondido e o outro tá aqui, ó. Eu não sei se a reação do jogador foi na reclamação maior de Jean, né? E aí meio que vamos se preocupar em reclamar o lado da frente, que é tão óbvio. Não sei se teve esse fator psicológico de tipo, pô, se o negócio já era para ter parado lá na frente, vai ter que parar lá na frente. E a falta que poderia ter tido de Galhardo em cima de David Ricardo, mas era para David Ricardo ter reagido ali. Assim, foi muito menino e mostra. E aí a câmera mostra David Ricardo, a cara de David Ricardo no lance, David Ricardo, assim, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Mas eu não daria, não. Então, e aí teve uma outra também reclamação, eu vi isso mais alguns torcedores falando sobre invasão, né, na hora do segundo pênalti. Eu vi e achei que teve também, de Matheus. Mas tem uma nova regra que foi estabelecida, que é o seguinte: só se volta uma penalidade se essa invasão de fato interferir no pênalti. Que é, por exemplo, o cara bate o pênalti, a bola, o goleiro defende, enfim, ou a bola vai na trave, e o jogador que invadiu se aproveita dessa invasão. Se for gol, aí é gol mesmo. Então, ou invadir para atrapalhar o batedor também, inclusive. Assim, isso. O cara tá. Mas o cara nem do batedor, o cara tá ali. É aquela coisa. A invasão ela tem que ter um efeito determinante para a penalidade. Nesse caso. É melhor do que. Porra, quantas vezes o cobrador vai lá, bate o pênalti. Aí isso aqui que o cara invadiu, manda cobrar, o cara bate de novo e perde. Assim. Não, se for meio pé, já está invadindo. É melhor que seja dessa forma. Mas nesse caso, se o pênalti é convertido, não volta. Essa invasão, ela acaba não. Pelo menos foi a regra que foi estabelecida esse ano, aliás. Foi uma nova regra estabelecida. Mas é isso. Acho que os pontos são esses. De vez em quando a International Board acerta, né? Até porque realmente é o mais lógico, né? Não fazia sentido. É verdade. Mas já posso entrar no jogo aqui? Falar do. Pode. Alguém quer mais falar alguma coisa? Já estamos no jogo. A gente começou pela polêmica, mas tem o desenrolar da partida. Não, mas da polêmica alguém ainda quer alguma coisa? Não, eu acho que, de uma forma geral, acho que o Ceará foi sim prejudicado contra o Goiás. Fred tá nessa linha das câmeras, é uma linha correta, mas... Não, eu achei muito prejudicado, mas eu achei, eu não posso... Então, mas das imagens que eu vi, de tudo que teve acesso, enfim, do que a gente teve acesso, eu acho que na dividida do Ceará foi prejudicado nessa partida. Até porque, para mim, a pior de todas... Foi inocente. O jogo até os 51... Era um lateral no ataque. Já tinha tido cera e tal. Aí faltava tipo 30 segundos. Foi uma pressa danada para a jogada. Aí Irme sofre a falta e dali vira um pênalti. Assim, o jogo era 0-0. Desculpa, era 1-1. Ali foi. É uma pressa de quem não tá. De quem sabe que não está perto do G4. Tem isso. Se tivesse uma situação um pouquinho mais confortável. Aquele lance nem teria existido, que o Ceará teria cozinhado aquele 1-1. Aquilo ali o Ceará estava cozinhando, foi muito menino ali. Então, mas nesse momento não cozinhou. Na hora que esquentou o prato, aí pegaram. Porque aí eu também, indo para o time do Ceará, além disso, o jogo como um todo, o Ceará terminou especulando tanto e a janela da vitória estava aberta, que eu até estava conversando com o meu antes de começar o programa. Quando você conseguiu, logo no início, abrir o placar, o Goiás num cenário que vinha de... Futebolzinho do Goiás, pô. Muito mal, jogando mal. Você consegue abrir o placar, consegue estar efetivamente bloqueando, como foi o primeiro tempo ali, bloqueando as ações do Goiás e sem sofrer. O Ceará não sofria. E aí você não cria oportunidades para sacramentar essa vitória. Porque você prefere estar ali cozinhando e não... Você precisa das estocadas. Você precisa estar tentando machucar para tentar fazer um 2-0. Não precisa, óbvio, você se abrir completamente. Mas aí entra de novo no perfil do treinador do Ceará. Condé também é um pouco desse adepto do jogo especulado e definir as partidas muitas vezes em bolas paradas, ter essa força na bola parada, na bola aérea. Né? Então, assim... é o do risco por conta do perfil do treinador escolhido. Mas a vitória hoje, apesar de ter sido muito prejudicado, mas o Vitória teve janela. O Ceará teve janelas.
Eu no geral, assim, para falar da partida, eu senti que foi um jogo Ceará Série B 2024 padrão, assim, de momentos bons, momentos ruins, com o que tem apresentado até aqui na competição. Isso que aconteceu, e aí tirando, obviamente, né, o que a gente já debateu, a arbitragem, está muito relacionado com os problemas que o Ceará tem, né? O Ceará tem, por exemplo, o fato de ter aberto o placar, hoje não é garantia que o Ceará vai conseguir segurar resultado. Contra o América Mineiro, abriu o placar no pouco tempo, tomou a virada e menos de 20 no primeiro tempo já tinha tomado a virada do América Mineiro, entendeu? Então, assim, o Ceará ele é uma equipe que não consegue, muitas vezes, sustentar. Claro, né? Que aí é aquela coisa, porque vai ficar sempre aqui aquela coisa, arbitragem, arbitragem, arbitragem. Mas já no começo da partida, teve uma chance clara ali, o Goiás cabeceando uma bola, o jogador embaixo da trave, perdendo. O Puga também perdeu uma boa chance logo no início, uma possibilidade. Mas era um jogo onde eu não senti o Ceará ainda, que é o ponto que eu venho batendo muito na tecla do Ceará nessa Série B, o sistema defensivo não passa estabilidade. Esse lance que vocês citaram, essa bola que o Ceará perde no ataque já no minuto final, já tinha acontecido minutos antes, e das duas vezes o Matheus Felipe não consegue cortar. É uma bola que passa, uma que ela quica, passa por cima dele, e o Galhardo até, na hora que vai... Aquela absurda. Aí, pronto, um lancezinho que eu acho que o VAR podia ter olhado um pouquinho mais. Eu achei que Richard deixou o bracinho ali na orelha de Galhardo. Mas nem Galhardo pediu para vir, mas trataram como só um tranco. Enfim, mas a defesa ainda é um grande problema, né? O time tem, assim, por mais que muitas vezes, eu até tenho falado isso, né? Não é pelo fato do Ceará às vezes sair sem tomar gol, não é porque o adversário às vezes não consegue finalizar tantas bolas na meta do Richard, porque às vezes você tá pegando adversários que têm problemas também ofensivos, entendeu? Isso às vezes não é tanto mérito. Hoje eu até senti, em certa parte, uma boa qualidade defensiva do Ceará. Algumas bolas aéreas, as bolas paradas hoje não foi tão sofrido como em outros jogos, mas ainda é uma bola que fica ali, passando de um lado para o outro, e às vezes fazer o simples, um corte para frente, é difícil para o Ceará. O Ceará teve uma jogada, por exemplo, que o Deluca pega uma bola na direita, já podendo rifar essa bola para frente, ele vai levando, tenta chutar a bola para frente, a bola bate no jogador do Goiás, bate nele e gera o lateral já no campo defensivo do Ceará. Então, esse senso de leitura do risco, muitas vezes o Ceará não sabe lidar durante o jogo. Então, a partida ela foi um pouco do que representa o Ceará nessa Série B, tendo ali jogadores que muitas vezes desequilibram a partida, como é o caso do Pulga, né? O gol, queira ou não, e aí também teve um fator determinante para a partida, né? A insegurança do Tadeu durante a partida inteira, né? Porque ele acaba fazendo os 2 gols de pênaltis, mas o primeiro gol... Outros gols foram Tadeu, né? Porque a jogada foi até bem trabalhada, né? Mas o cruzamento ali do Matheus Bahia não foi um cruzamento, né? Era um cruzamento ali até para o Tadeu encaixar, ele gera o rebote no pé do Ailon. Uma jogada antes, o cruzamento do Rafael Ramos, ele quase coloca a bola para dentro. Também uma jogada que teria sido um gol bizarro. Jogou mal ele hoje. Falhou depois em outros cruzamentos, tudo. Muito inseguro. E eu acho que o Ceará explorou pouco isso. Em muitos momentos, o Goiás recuava essa bola com o Tadeu, e ali, se tivesse tido um pouco de atenção, o Ceará poderia ter recuperado mais bolas para ter feito o segundo gol. Eu acho que faltou isso mais do Ceará. As leituras ali durante o jogo, em algum contexto, eu acho que faltou um pouco de time, de troca, né? Eu acho que já deveria ter trocado ali com 15, 20 minutos, foi trocar um pouco depois, o Ailon já estava mais desgastado durante o jogo, já estava amarelado também. Eu já voltaria com o Thalisson, seria logo a minha primeira troca, ele traz o Lucas Rian, aí quando tira exatamente o Ailon, né? E aí Lucas Rian, depois da ótima estreia, normalizou um pouco mais, né, as atuações. Mas tá bem, né? Assim, ele até, por exemplo, ele me parece ainda não ser um jogador... É porque assim, ele não vai ser o Pulga, né? Ele não vai ser o Pulga, por isso que eu acho que o Thalisson... Não é todo mundo que o Ceará vai trazer agora que vai ser Pulga, né? É um jogador pronto, né? O Thalisson é o jogador mais próximo a entregar uma assertividade melhor do que o próprio Lucas Rian, né? Tanto é que ele já pega uma bola ali no começo, quando ele entra, ele tenta fazer, mas ele estica demais a jogada, esse senso de leitura de fazer a jogada correta, e ele estava cercado por 3 jogadores ali do Goiás, não era jogada para se trabalhar.
Então, acho que o que o Ceará pecou em alguns contextos foi a leitura, e aí também, queira ou não, entra as opções de banco, que às vezes, quando você está perdendo, você saca o Mugni, que hoje ainda é um jogador que ajuda muito. Hoje o Mugni ajudou defensivamente e ofensivamente, foi um jogador que acabou acrescentando nesse aspecto. E aí você coloca o Recalde, que tecnicamente é um jogador muito bom. Hoje até, de novo, entrou razoavelmente bem, mas não é um jogador de total eficiência, né? Não é um jogador determinante. E aí, quando ele fez ali nas últimas trocas, colocou 3 velocistas, né? Colocou até o Thalisson mais como referência. O Ceará não conseguiu ter capacidade de gerar uma possibilidade de contra-ataque, até porque o Goiás, num contexto que estava, né? O empate dentro de casa para o Goiás era péssimo. Uma torcida que já estava numa vaia ali, segurando uma vaia, irritada. Eu acho que o Ceará não soube trabalhar com isso. E é uma coisa, às vezes, que eu ainda sinto que o Condé dá uma freada, né? Assim, claro, hoje não era ele na beira do campo, né? Era o Batatais, mas era como lembrou o jogo do América, onde olhou assim, o empate está de bom tamanho. Eu não acho que seria um empate um resultado ruim, mas eu acho que, como disse o próprio Cauê, janelas apareceram ali. O contexto era, o Goiás estava no contexto onde uma torcida estava irritada no estádio. Isso, o empate não era irritação. O empate não é que o empate não fosse ruim pensando no Ceará. O empate minava demais um concorrente direto. O próprio Goiás. O pior não é nem o Ceará ter caído de 30 para 29. É o Goiás ter ido para 28 com o Amazonas em casa para ir para 31. Reagiu. Exatamente. Esse é o problema, né? O Ceará estava adormecendo o Goiás no campeonato. E por isso que o empate era ok. Não pela pontuação do próprio Ceará, mas você vai minando. O Ceará depois pega o Mirassol, né? Agora na próxima rodada. Então você vai enfrentando os confrontos diretos. É importante tirar os pontos, tá? E às vezes no confronto. Por isso que eu tô dizendo, Sport e Vila Nova na próxima rodada. Porque o Vila Nova vem jogando, tal, o empate não é bom, mas é o que o Minhoca falou. Sendo Vila Nova, se empatar, tá ok. Você impediu o Vila Nova de seguir, você garante uma proteção de posição jogando fora de casa. E era o que o Ceará faria com o empate. Né? Protegeria a posição jogando fora de casa, porque o Goiás continua atrás, mas continua atrás com um jogo a menos em casa contra o Amazonas. Ou seja, o Ceará não conseguiu defender a sua posição. Hoje o Goiás tem uma classificação real, entre aspas, de empate ou possivelmente de vantagem de 2 pontos em relação ao Ceará, né? Então, houve uma ultrapassagem a médio prazo aí com esse resultado. Então, tinha sim sentido no 2-1. O Ceará tinha perdido força, né? Substituições. Enquanto o Goiás estava muito mais ativo nos minutos finais. Não houve iminência. Teve uma hora ali, aos 30 e pouco, que o jogo ficou abertaço, assim. Que é justamente o lance que termina com a pancada entre Galhardo e Richard. É uma bola para um lado, uma bola para o outro, uma bola para um lado, uma bola para o outro. A partir dali, quando volta daquele esbarrão, Richard e Galhardo, quando volta daquele lance, aí meio que o Ceará volta pro empate. Né? O Ceará dali para frente volta pro empate. Os minutos finais ficou aquela bola chuveirada, né? Escanteios. Isso, Matheus Gonçalves sendo Matheus Gonçalves ali, né? Porque ali, por mais que a gente fale que a arbitragem, né, tenha sido determinante para essa derrota, ali não era um jogo de segurança. Era um jogo de muito risco. Os minutos finais eram o Goiás martelando. Total. Teve uma bola que eu vi gol. E eu acho que o narrador viu o gol também. Ele ia narrar e recuou. Um cruzamento pela direita que gera um escanteio. Eu vi gol. Foi. Então, assim, eu ainda acho que é onde o Condé tem que trabalhar. E, não sei, assim, as contratações do Ceará não parecem ser muito para o setor defensivo. Chegou João Pedro, um zagueiro de 20 anos, do Corinthians. Não acho que chega com status de titular. Até falei para o Cauê também, antes da gente entrar ao vivo. É diferente do ano passado, quando o Atlético Goianiense traz o Luiz Felipe, que estava no Santos, que é um zagueiro que você... Tipo, não, esse chega para ser titular. O Atlético contratou muito bem no passado. Pô. Eu acho que o Ceará não trouxe zagueiro para ser titular. E eu acho que é um problema ainda esse setor defensivo. David Ricardo, por exemplo, que vem cometendo algumas falhas em alguns jogos, ele tem que ter uma sombra, entendeu?
O João Pedro chega, qual é o jogador que está se sentindo ameaçado nesse momento? Sabe? Ele chega logo com, tipo, ó, próximo jogo é ele. Eu não consigo ver. Eu acho que ele vai manter a mesma linha defensiva que vem jogando. Matheus Felipe, juntamente com o David Ricardo. Eu gostaria de ter visto o Ceará trazendo, assim, uma contratação com mais experiência, sabe? Um jogador que jogou algumas 4 Série B, jogou 2 anos de Série A, 3 anos de Série A. Trouxe um garoto que, sinceramente, eu acho que não vai ser prioridade. Eu acho até que ele vai continuar atrás do Ramon Menezes, por exemplo, que é o zagueiro que está no banco. Então, eu não consigo enxergar. O Eric, por exemplo, que é o lateral esquerdo que estava no Vila Nova, também um jogador que ninguém encheu os olhos com essa contratação, não acho que vai tirar a vaga do Bahia. O Bahia é muito bom ofensivamente, aliás, foi um dos pontos positivos do jogo de hoje. Essa ofensividade do Bahia. Mas defensivamente ele teve dificuldade de novo, como ele tem dificuldade sempre. Então eu acho que o Ceará não está mudando o patamar defensivo dele ainda. E eu acho que para São quantas semanas que faltam, Minhoca? É dia 2 de setembro, né? Tá chegando, Tem 19 dias ainda aí. Uns 19 dias aí. Então, assim, eu acho que é onde tem que ser trabalhado mais isso. Se o Ceará conseguir estancar mais essa coisa dos gols, né? Volto a falar, para mim hoje a arbitragem foi o centro das atenções e para mim determinante para essa derrota. Mas precisa sofrer menos. Precisa ser um time mais equilibrado defensivamente, porque o Ceará é uma equipe que geralmente guarda um gol por jogo. Se você tentar ficar 2, 3 jogos sendo menos agredido, né? Ou essa bola passando na área e não tem aquele zagueiro. O Ceará não tem aquele zagueiro tipo assim, tá aqui, esse cara, a bola tá aí na área, ele corta. Vai a segunda, ele corta. A terceira, ele corta. O Ceará não tem esse perfil. Não tem aquele lateral que é tipo assim, cara, não é aquele lateral nota 6, mas sabe fazer o feijão com arroz muito bem. Pois é, para você ter o Matheus Bahia atacando, você tem que aceitar que para atacar bem ele vai marcar mal. Entendeu? O Rafael Ramos, por exemplo, é um cara que é estabanado, como foi no jogo passado contra a equipe do Guarani, cometer aquela falha, né? Como ele cometeu, que acabou gerando a penalidade ali que o Guarani teve. Então são essas situações ainda que me preocupa para esse segundo turno do Ceará. E me parece que não sei se vai vir mais aquisições. E se essas novas aquisições chegarem no Ceará, não acho que vai ser grandes nomes assim. Vão ser jogadores de um perfil que não incomoda um jogador hoje titular da equipe. E aí o ponto que eu destaquei até mais cedo na rádio, né? Eu acho que o Condé conseguiu resgatar muitos jogadores, render. Mas eu acho que precisa ter outras formas de jogar, principalmente contra adversários diretos fora de casa. Quando foi enfrentar o Santos fora de casa, quando foi enfrentar o Sport fora de casa. Esses jogos, você só repetir o mesmo time, na minha avaliação, acho que não vai ser suficiente. Vai precisar de um outro perfil de jogo. Vamos então para as análises individuais, Minhoca. Pode trazer o campeão aí, Alain. Para a gente... Já teve ali, né, o Bahia na esquerda, já recebeu spoiler de elogios, né? A zaga toda já teve ali também sua análise. A gente teve alguns spoilers ao longo dos comentários de Minhoca, mas vamos pelo começo. O Richard, né, que 2 gols de pênalti e um traiçoeiro com 2 toques ou não na bola. Como é que tu faz a análise aí, Minhoca? Eu acho que ele fez defesas sem ser de tanta complexidade, mas eu colocaria razoável a partida do Richard. Para mim foi uma partida razoável, não acho que ele cometeu falhas. Para mim ele até foi bem assim, em algumas bolas longas que ele acabou utilizando, mas no geral para mim eu fico mais pro razoável pro Richard. Pode seguir. Vamos lá, Rafael Ramos. Eu acho que fez uma partida ok. Eu não sei se eu consigo colocar algo muito acima ou muito abaixo também, porque eu acho que ele teve um papel tático até importante. Assim, eu gostei da questão tática dele. Acho que ele foi um jogador que conseguiu ainda ter alguns acertos. Mas eu vou acabar indo também para o razoável. Também não acho que foi... Seria o amarelo indo para o verde, mas eu vou colocar mais para o amarelo também. Eu acho que ele fez uma partida... o Rafael Ramos, à direita. Mas eu acho que ele fez uma partida... Ainda é o jogador mais apropriado para jogar ali do lado direito, né? Até porque o Raí também
ainda tem aquelas dificuldades defensivas. Matheus Felipe, eu acho que ele cometeu algumas falhas no segundo tempo, né? Eu acho que para mim aí já fica... Em algumas jogadas de bola parada, eu gostei do Matheus Felipe. Em outras eu achei, principalmente essa bola longa, eu acho que teve duas possibilidades dele estar melhor posicionado e tentar cortar a bola, e nisso eu acabei não gostando. Então eu vou ficar com um jogo mal para o Matheus Felipe. Isso me incomodou nessa reta final, ele não ser um zagueiro que tirasse essa bola como possibilidade. David Ricardo cometeu falhas também durante o jogo, ainda me pareceu bem seguro. Tem essa jogada do pênalti, que na minha avaliação eu não daria, né? Mas eu acho que, ou não, ele acaba... Concordo assim, com o que vocês mencionaram, poderia ter soltado logo ali a jogada, e na hora que o Galhardo coloca o braço, realmente cair, porque ficaria mais nítido ali para o juiz anular a jogada e dar a falta do Galhardo. Mas também eu vou ficar com um jogo mal para o David Ricardo. Eu acho que teve uma certa dificuldade. Bahia, você já disse que foi um dos que se salvam, né? Plenamente aí, né? Eu vou colocar como bem, embora eu faça essa ressalva defensiva dele, mas assim, eu não posso também cobrar do Bahia ser um grande defensor. Mas como ele ajudou muito ofensivamente, em muitas jogadas ofensivas, ele vai ficar com esse verde mais positivo, que eu acho que ele ainda conseguiu ser mais efetivo. Contra o Guarani, por exemplo, ele não conseguiu fazer isso, para mim foi até o pior daquele jogo. Então o Bahia vai ficar com uma avaliação mais positiva. No meio de campo... Vi muitas críticas a Lourenço, né, hoje. Lourenço errou muito hoje. De Luca teve um momento bom, depois teve um momento ruim. Essa jogada que eu até citei, né, que ele tá ali na bandeira de escanteio, era só jogar a bola logo para frente, aí foi tentar inventar, gerou um lateral desnecessário. Vou colocar razoável pro De Luca, vou colocar jogou mal pro Lourenço. Acho que ele cometeu muitas falhas hoje. Tava muito fora de contexto, assim. Ainda gosto muito dessa... Ele é um jogador ainda que ajuda muito taticamente. Mas em termos técnicos, que aí precisava mais, aquela bola longa que ele tem como característica, às vezes, foi mais para negativo. Mugni, para mim, jogou bem. Não vou colocar muito bem, não. Assim, é porque... Enfim, daqui a pouco eu vou colocar as medalhas aí, mas o Mugni pode colocar o bem para ele. Eu acho que ele cometeu alguns vacilos ali pelo lado esquerdo também, de alguns passes que ele cometeu errado, mas ainda é o jogador que mais cresceu com a chegada do Condé. É o jogador que mais consegue ter acertos durante o jogo, passe, recuperação de bola, bloqueio e tal. É o jogador que eu considero mais importante hoje do elenco desses jogos com o Condé. Ailon, autor do gol. Eu senti que o Ailon foi oportunista ali na jogada do gol, e outros momentos ele foi bem, mas depois no segundo tempo ele caiu muito de rendimento. Muito. Eu vou colocar como bem pelo gol que ele fez, mas eu senti o jogo dele mais ali pro razoável, queira ou não, pesa um pouco aí o fato de ter feito o gol para ter essa avaliação mais positiva, mas o segundo tempo dele... eu não vi o jogo todo, né? No parte que eu vi, eu não gostei, não. Ele já estava bem desgastado e também estava amarelado. O segundo tempo dele já foi mais até para negativo. O Pulga, cara, para mim jogou mal. Ele começa bem, eu gosto dos primeiros minutos do Pulga, não à toa a jogada do gol, né? Com ele ali acionando o Matheus Bahia na esquerda, mas ele errou muito, da metade do primeiro tempo para frente. Foram muitos erros, assim, que ele não costuma errar. Às vezes prendendo demais a bola, às vezes querendo dar toque de calcanhar desnecessário, às vezes querendo fazer jogada muito firulenta e sem muita objetividade. Acho que faltou mais do Pulga hoje. E Saulo é razoável. Eu acho que o Saulo brigou lá na frente, não recebeu nenhuma bola assim, em boas condições, né? Mas lutou, ganhou algumas jogadas aéreas. Eu acho que taticamente o Saulo conseguiu segurar essa bola no ataque algumas vezes, ganhar algumas disputas. Eu teria o mantido ainda até o final do jogo, mesmo nesse contexto. Eu acho que é um jogador do perfil, às vezes, que o jogo necessitava de prender a bola no ataque, de cavar uma falta. Enfim, né? É o que eu falo do Saulo. O Saulo, tecnicamente, não é um jogador que é inteligente, mas eu ainda acho que ele acrescenta, dependendo do jogo, aí, um contexto desse jogador mais brigador na frente. A galera que veio do banco, Recalde, vou colocar como bem. Acho que ele entrou bem, assim, não foi tão determinante. Recalde não parece um pouquinho corpulento, não, velho. É só a impressão. Não, ele é assim mesmo.
Ele É é desse jogador. jeito mesmo. Me chama muita atenção, velho. Esse rapaz. E ele faz questão, É até porque aquele- ele já entra com a meia na metade da Corpulento campanha. é ótimo. Gostasse, Isso eu acho. velho. Corpulento, a educação é foda, Corpulento né? é ótimo. Mas eu acho que a entrada Tu dele diria o quê? Tu vai- diria sem freio? Gordo, pô. Eu achei. Inchadinho. Eu disse, meu Papudinho. irmão, eu disse, rapaz. Não, mas ele é aquele socadinho, né? Ele é no limiar, mais. ele é no limiar. Ele é aquele cara que é no É. limiar mesmo, de se O, passar. o biotipo me chamou a atenção. Assim, eu disse, olha assim, rapaz. Enfim. Pronto, quando eu olhava Mikael, quando a gente olhava Mikael, a gente não via, pô, Mikael se engola uma grama, lascou. Pronto, é recalque. Não era verdade? É. Mas é isso mesmo. Mas é. Corpulento. Lento. Corpulento. Um corpo lento. Isso é com o tempo. Por ser corpulento, fica um corpulento. É a consequência. Aí os outros três, Thalisson, Lucas Rian e Irme, vão pro amarelo ali. Razoável, né? Não acho que. Acho que Irme poderia não ter feito aquela jogada ali. Sofreu a falta, mas eu acho que foi meio desnecessário ali, sabe? Ali era uma jogada para não conduzir a bola, não. Ali era para trabalhar a bola, mas ele foi, enfim, né? Sofreu a falta na jogada. Então pode colocar amarelo aí para os demais. O melhor em campo, Mugni ou Bahia, mim, pelos seus comentários? medalha de ouro pode colocar para Mugni, pode colocar medalha de prata para o Bahia e a medalha de bronze para o Ailon. São os três melhores aí. Os três verdinhos, né? Condé, que, Professor Léo Condé. que tava aqui, não tava nem lá. Não foi pro jogo? Não, ele fez uma operação, né? E aí ele nem comandou. Tem que ser Batatais. Foi Batatais lá no beira do gramado, mas deve ter passado ali, né? Pelo amor de Deus, se tava no rádio, Condé / Batatais. Pode botar os dois aí. Batatais não vai pegar essa bomba só, não. Mas eu vou colocar uma partida razoável, assim, sabe? Eu, mesmo tendo o jogo muito calcado, e vai ser a pauta de amanhã, o dia inteiro, nos programas esportivos, a questão da arbitragem, eu não senti que o Ceará teve um jogo totalmente, assim, propício, né, para ter como segurança mesmo, sabe? Era natural, o Goiás jogava em casa, ia fazer a pressão que fez, mas eu colocaria mais pro razoável mesmo. Acho que foi isso mesmo. um jogo razoável do Ceará. Não foi uma partida também para fazer críticas muito fortes, mas também nada de elogios efusivos. Então eu colocaria ali bem no meio termo mesmo do que o Ceará apresentou hoje. E aí, Alan, pode colocar Léo Condé / Batatais, tá? Colocar como o trabalho de ambos aí, pra gente ter a fotografia final desse Goiás 2, Ceará 1, jogo que fechou a primeira rodada do retorno da Série B e jogo que fecha também esse nosso programa.